Fala, meus amores! Saiu o edital tão aguardado do TJ Paraná, banquinha, porque aqui a gente não respeita a banca, Institutozinho, AOCPzinho, a gente chama banca no diminutivo, para o cargo de técnico, galera. Um edital bem legal, tá? A gente já conhece a banca, então, ó, se preparem que hoje o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma análise do edital e depois vamos pegar algumas questões super recentes. O nosso curso é focado, tá? A gente vai explicar já já. E galera, muita gente mandando mensagem. Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo e vem comigo. Vamos embora. Gente, tá aí, tá? Esse é o nosso edital, tá? Tanto traz a parte de matemática, quanto traz a parte do raciocínio lógico. Vamos lá, ó. O que é que eu tenho aqui de raciocínio lógico? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, proposições, conectivos, equivalência, implicação lógica, argumentos válidos, quantificadores, sequências com números, com figuras e com palavras. Vamos lá. Gente, a banca, tá? Instituto AOCP, ela é um pouco bipolar, tá? Eu já vi para alguns cargos que o cara ganha menos, ela botar uma prova alto nível, e para aqueles que a galera ganha muito mais, um nível mais baixo, e vice-versa, tá? A gente teve prova agora recente, tá? Domingo agora. Eu já peguei essa prova para gravar e a gente colocar dentro do nosso curso. Só que vamos fazer aqui uma breve análise do edital, ó. Essa parte que está em amarelo aí é a parte do raciocínio lógico. O que é que ele trabalha aí? Aquela parte de proposições, o que é proposição, o que não é considerado proposição. Saber a regra de cada conectivozinho lógico. A regra do e, do ou, do se então, do se somente se. Saber quando o argumento é válido, inválido, negação, equivalência, tá tudo aqui dentro. Como é que nega o e, como é que nega o ou, como é que nega o se então, tá tudo aqui dentro, tá? Ó, quantificadores, professor, o que são os quantificadores? O todo, o nenhum, o algum. Tanto você tem que saber os diagramas lógicos, quanto você tem que saber, galera, aqui dentro dessa parte, você tem que também saber a negação de cada um desses carinhas. Beleza? E aí, ó, sequências com números, figuras e palavras. Eles amam, por exemplo, aquelas questões. A palavra TJ Paraná foi escrita infinitas vezes. Qual é a letra que ocupa a posição 1500? A gente pega todo tipo de questão possível. Inclusive hoje vamos pegar várias questões aqui dentro desse edital. Baixa o material que está aí na descrição do vídeo. Então, gente, essa é a parte de lógica. E ainda aqui dentro, a gente estuda também verdades e mentiras, que são uns probleminhas que de vez em quando aparecem. Então, o Instituto AOCP, ela tem essa mania de às vezes não deixar o tópico para o cara enxergar o que é. Chegar na prova, ela vai lá e cobra. Então, a gente aqui não brinca com essa banca, tá? E aí, ó, ele traz agora da parte de matemática, ó. Vou botar outra cor. Razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Gente, isso aí cai muito.
os probleminhas com razão, proporção. Inclusive vou resolver questão 2025 já sobre essa parte, tá? E eles têm uma mania. Não sei se vocês já perceberam. Você não consegue pegar a prova. Só quem faz. Então você vai ver que a gente vai resolver dentro do curso questões que nem ainda foram disponibilizadas por sites de concurso. Eu vou mostrar várias, porque ó, eu fico de olho. Saiu a prova, eu já entro num grupo, converso com o aluno, peço a prova, ele me envia. Porque várias e várias provas do Instituto AOCP, já 2025, não tem lá nos sites de concurso, a gente já coloca. E eu especifico lá de que concurso, qual foi a data. Então é um curso atualizado. Essa parte aí de razão, proporção, regra de 3 simples e composta cai muito. Ó, probleminhas de frações, conjuntos, cai muito. A parte menos cobrada aqui, equações do primeiro grau e funções. Só que eu vou mostrar um néctar, o que de fato a gente precisa, ó. Você vai ver que o curso da gente, não são 500 aulas não, cursos regravados. Como é que é o curso da gente? A gente vê lá, o que é proposição? Várias questões do Instituto AOCP. Os conectivos, vem da teoria e já parte para as questões. Então você aprende. E outra, tem um bloco final lá no curso. Questões 2024, questões 2025. Pau. Todas. Eu não deixo passar nenhuma. Então, gente, não tem um curso igual ao da gente. Ó, sistemas de equações, que é algo que não é muito cobrado. Vamos pegar todo tipo de questão. E porcentagem, que é algo que eles gostam de cobrar. Então, é raciocínio lógico e matemática. Garanto que ninguém vai reclamar desse curso. Não vai ter devolução nenhuma, sabe por quê? Aqui a gente não brinca com sonhos. Então, vai ser um curso focado. Só o que eu preciso, ó. O que é que eu preciso de razão e proporção? Isso, questões. Ó, o que é que você precisa de regra de 3? Essa definição, questões. Galera, não tem curso igual ao da gente, tá? Então, a gente vai lançar, tá? Ou essa semana, ou no mais tardar, segunda-feira. Quem tá aqui acompanhando, entra no grupo que tá na descrição do vídeo, que a gente vai lançar aí uma oferta especial. Olhe para isso, ó. Não fazer nada, ó. 1 elevado a 365 dá 1. Agora, ó. Quando você vai fazer um pequeno esforço consistente, ó. 1,01 elevado a 365, ó. Isso já dá 37,8. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Melhorar só um pouco a cada dia já te transforma completamente com o tempo. Galera, entra aqui no grupo que não é à toa que se você não gostar do curso, você tem 7 dias para devolver. Hoje nós temos quase 300 mil alunos dentro da nossa plataforma. E a gente não tem devolução. Leia os depoimentos, veja os depoimentos aqui. Segue a gente lá no Instagram do Exatas para Gabaritar. Entra no nosso grupo do Telegram. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos resolver questões, galera. Vamos pegar agora questões, resolvendo todo tipo de questão possível. Vamos embora, de olho na tela. Vamos! Gente, primeira questão, tá? É uma questão sobre a parte de verdades e mentiras. Ele diz assim: Augusto, Bernardo, Carlos e Diego são 4 auxiliares administrativos que resolveram ajudar Edgar
outro auxiliar, todos trabalhando no mesmo setor administrativo. Na conclusão da tarefa de distribuir as correspondências. Após verificar que essa tarefa havia sido executada, Edgar questionou aos 4 outros auxiliares quem havia concluído a tarefa. As respostas dadas por cada um foram: Augusto disse: eu não concluí a tarefa. Bernardo disse: o Carlos concluiu a tarefa. Carlos disse: o Diego concluiu a tarefa. Diego disse: o Bernardo está mentindo. Após analisar a resposta dos 4, Edgar descobriu que somente um dos 4 mentiu, ou seja, só há um mentiroso, e somente um deles concluiu a tarefa. Dessa forma, é correto afirmar que... Vamos lá. Tem gente que complica demais nesse tipo de questão. E aí faz o seguinte: bota Augusto mentindo e os outros 3 falando a verdade, já que tem só um mentiroso, né? Então, vou botar Augusto mentindo e os outros falando a verdade. Aí faz o teste lá, dá algo contraditório. Aí você diz: eita, não, o chute foi errado. Vou pegar agora e vou Bernardo colocar ele como mentiroso. Gente, eu sempre digo, sempre que você tem uma questão de verdades e mentiras, que alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Então veja, toda questão que alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Então, você já vai em cima disso, Diego disse que Bernardo tá mentindo. Quando, galera, um chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso, Ou Diego mente, ou Bernardo mente. Um dos dois é o mentiroso, galera. Volta. Vamos botar aqui. Um dos dois é o mentiroso. Ou Diego ou Bernardo. Ou seja, gente, Augusto fala a verdade. Carlos fala a verdade. Professor, por que isso? Porque, gente, quando alguém chama o outro de mentiroso, eles são pessoas do tipo opostas. Ou tá mentindo quem acusou, ou quem foi acusado. Como o Diego disse que Bernardo mente, ou o mentiroso é Diego, ou o Bernardo é mentiroso. Lembre que só tem um mentiroso. É um dos dois. O Diego ou Bernardo. Então, com certeza, Augusto e Carlos estão falando a verdade. E aí, galera, veja, Carlos disse que Diego concluiu a tarefa. Como é verdade, Diego foi quem concluiu. Já achamos, Diego concluiu a tarefa. Mas vamos lá. O que é que acontece, Ele também quer saber quem mentiu. Gente, Bernardo disse que Carlos concluiu a tarefa. Mas como a gente já sabe que quem concluiu a tarefa foi quem? Diego. Quem vai estar mentindo na verdade é quem? Bernardo. Porque Bernardo disse que quem concluiu a tarefa foi Carlos. Então, gente, Bernardo é quem mentiu. Letra C de quê? Chupa Institutozinho AOCP. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Galera, tá vendo quando você já coloca na mente, se alguém chamar o outro de mentiroso,
um dos dois é um mentiroso. Consequentemente, como o Diego disse que Bernardo mentia, um dos dois é um mentiroso. E só tem um. Ou é Diego ou é Bernardo. Então, com certeza, Augusto e Carlos estão falando a verdade. E aí Carlos disse que Diego concluiu. Opa, então Diego concluiu a tarefa. Só que além disso ele quer saber quem mente. É Diego ou Bernardo? Bernardo diz que Carlos concluiu a tarefa. Mas a gente já sabia que quem concluiu foi quem? Diego. Então o mentiroso é Bernardo. Então, ó, matamos. Vamos para a próxima. Gente, questão, ó, do MPE 2024. Na sucessão das seguintes figuras, o número que aparece no interior do quadrado, na região central de cada figura, resulta de operações efetuadas com os números que se encontram em cada uma das regiões dentro do quadrado maior e fora do quadrado da região central, sendo T um número natural ainda desconhecido. Considerando que tais operações sejam as mesmas nas três figuras, qual o valor de T? Vamos lá. Isso aqui no edital de vocês é o raciocínio sequencial. Vamos lá. Ó, esse número que está aqui dentro, ó, ele foi obtido fazendo contas com os caras que estão fora. Gente, aí você testa. Ah, eu vou somar para ver o que é que vai dar. Eu vou multiplicar. Ah, eu vou multiplicar e subtrair. Você tem que fazer testes pensando nas 4 operações. E aí, vamos lá. Galera, atenção. Ó, você tem aqui, ó, o 2 e o 10. Ó, 2 vezes 10 dá 20. 1 vezes 5 dá 5. Somando aqui, ó, 5 mais 20 dá 25. Dá 25. Vamos ver se o outro dá certo. Vamos lá. Vê, viu? 3 vezes 6 dá quanto? 18. 2 vezes 4 dá 8, ó. Aqui deu 18. Aqui deu 8. Gente, se você somar aí, ó, o quê? 18 aí, ó, mais 8 dá 26. Eita, professor, não deu. Tá vendo, ó? Deu pro primeiro, mas pro outro falhou. Tá vendo, galera? Então, ó, essa não é a lógica. Respire. Respire. Vamos lá. Vou fazer agora isso, ó. Vê. 5 vezes 10. 50. 1 vezes 2 dá 2. Galera, 50 dividido por 2 dá quanto? 25. Oi, deu. Vamos ver agora aqui então. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 3, 6. 24 dividido por 6 dá quanto? 4. Acabou. Tá vendo? Encontramos a lógica, galera. Então, ó, você multiplica esses caras, e divide esse por esse. Multiplica esses caras, ó, 24, multiplica esses 6 e divide esse por esse. 24 por 6, 4. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Multiplica 8 vezes 9, 72. 3 vezes 4, 12. Dividindo 72 por 12, 6.
Vocês aí, ó. Letra E de eu vou ser aprovado. Tá vendo, galera? Gente, é prática. A gente vai trazer várias questões aqui. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, mais questões e mais dicas. Vem comigo. Gente, uma questão sobre a parte de lógica. Em lógica matemática, se duas proposições simples A e B, ó, A e B forem falsas, então o valor lógico de... E aí ele coloca isso, gente, ó. Ele quer o valor lógico disso. Vamos lá. Primeira coisa, galera, ó. Primeira coisa. Volta a mesinha. Ó. Primeira coisa. Vamos lá. Isso aqui, esse tiozinho, é um não. Aí é não há. Esse tiozinho é o não. Aqui é não B. E esse conectivo, gente, ó, é o E. Galera, quando a gente nega uma proposição, o valor lógico, ele troca. Ele muda. Por exemplo, se uma frase é falsa e eu nego, ela fica verdadeira. Se uma frase é verdadeira, quando eu nego, ela fica falsa. A negação de uma verdade é uma mentira. E a negação de uma mentira é uma verdade. Ó, o A é falso. Mas quando eu negar algo que é falso, isso vai ficar o quê? Verdadeiro. Ó, o B é falso. Mas quando eu negar algo que é falso, quando eu negar uma mentira, eu vou ter uma verdade. Acabou, gente. Eu tenho aí, ó, duas proposições unidas pelo conectivo E. Lembra qual é a regra do E? O E é a mulher exigente. É aquela mulher que ela só exige a verdade. Se você prometer que vai dar para ela um carro e uma moto, você só cumpre se der os dois. O E, gente, ele tem a exigência de só ser verdade quando tudo for verdade. É aquela mulher que você quer com ela paz e amor. Prometeu, tenho que cumprir. Então, ó, verdade com verdade no E dá verdade. Ou seja, vai ter valor lógico verdadeiro. Resposta letra A. Tá vendo, gente? Ó, você vai ver questões que a gente vai pegar aqui 2025 que não tem ainda em nenhum site de concurso. Pode procurar lá a prova que teve no Recife agora, algumas semanas atrás, a gente já tem. A prova que teve agora domingo, do SEAD. A prova que teve do Instituto Paraná Previdência. Não tem essas provas ainda. A gente já tem. Pode procurar aí nos sites de concurso. A gente já tem. É o que eu digo. O nosso trabalho é um trabalho focado. Vamos para a próxima. Gente, essa questão agora, ó, uma questão super recente. Olha o que ela diz. Em uma determinada turma da educação infantil, a razão, ó, razão é divisão. A razão entre o número de meninos, ó, que eu vou chamar de X, e o número de meninas, que eu vou chamar de Y, é de 2/3, ó. Se eu dividir o número de meninos pelo número de meninas, isso vai dar quanto? 2/3. E aí ele diz, se há na turma 25 alunos, há quantas meninas há mais do que meninos? Ó, se eu somar quantidade de o quê? Meninos
mais a quantidade de meninas tem que dar quanto? 25. Gente, isso aí tá dentro da parte de raciocínio matemático. O que é que muita gente vai fazer? Meios extremos, tira o valor de uma letra, vai querer resolver uma equação. Não faça isso não. Gente, a questão tá dizendo o seguinte, ó. Para cada duas partes de x, tem 3 de y. É como se eu tivesse isso, ó. Uma barrinha de chocolate dividida aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, em 5 partes iguais. Tá? Em 5 partes iguais. Melhorar aqui esse desenho, tá? Meu TDAH, ó. Você tá dividindo isso em 5 partes iguais, tá? Essas duas partes aqui, ó, são de x. E essas 3 partes aqui, ó, são de y. Sempre nesse tipo de questão, gente, o que é que você faz? Você pega o todo, que é quanto? 25, e divide pela soma das partes. Pega o todo, ó, que é 25, e divide pela soma das partes. Isso aqui vai ficar, ó, 25, 2 mais 3 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. Sempre isso aqui, ó, é o valor de uma parte, ó. Uma parte vale 5, que é 5. 5. 5. 5. 5. Tá vendo que o x aqui, ó, tem duas partes? Duas partes de 5. Que dá quanto? 10. E o y tem quantas partes? 3. E cada parte vale 5. 3 vezes 5. 15. Gente, é como se eu tivesse aqui, ó, o quê? 10, o quê? Meninos e o quê? 15 meninas. Ele quer saber quantas meninas a mais, ó. Só subtrair, né? 15 menos 10. 5. Resposta, letra E. Gente, esse tipo de questão, pega o todo e divida pela soma das partes. Eu vou achar o valor de uma parte. Uma parte vale 5, mas o x tem duas partes. Duas partes de 5, 10. O y tem 3 partes. 3 partes de 5, 15. Eu tô com a mania de ficar encostando o meu braço em cima do dispositivo. E aí o dispositivo acelera os slides da mesa. Gente, tá aí, ó, 4 questõezinhas do Institutozinho AOCP. Galera, quem não tá inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aqui, curta e compartilha. A gente vai trazer aqui várias questões. Entra no nosso grupo do Telegram, ó. Segue o Instagram aí do Sou Mais Sormani. Método Sormani, ó. Segue o nosso Instagram do Exatas. E, gente, é isso. Muito obrigado aí a todos vocês. Um beijão. Valeu. Fui.